Eu sou uma pessoa que não tenho uma religião. Eu sempre me questionava por que as coisas não poderiam ser mais simples, porque as coisas estão daquele jeito. Essa questão de cargos e posições e tudo mais. Então isso sempre me intrigou, fazer parte de um movimento religioso, porque na minha visão, evangelho e religião não tem nada a ver. Cara, são dois mundos completamente diferentes, distintos. E aí, gente boa, e aí, gente querida. Bom dia. Segunda-feira, começando mais uma semana e vamos trabalhar. Acordei cedo, eu acordo 5h30 todos os dias, segunda a sexta, para ir trabalhar. E hoje eu acordei um pouco, não dormi direito. Tava aprendendo algumas coisas e estudando algumas coisas. E acabei indo dormir muito tarde, dormi 3 horinhas apenas. Mas vamos que vamos, né? Tem que acordar, tem que ir trabalhar, tem que fazer o faz-me rir, o nosso tão suado dinheirinho e garantir o nosso pão de cada dia. Bom, o que a gente pode falar hoje? Agora de manhã está assim tudo escuro, vocês quase que não me veem, mas eu estou aqui todo encapuzado, todo coberto, porque aqui em Braga, Portugal, tá fazendo um frio. Eu tô na época do inverno, aqui tá na época do inverno. E as coisas no inverno costumam estar sem graça. Esse é o inverno da Europa. Mas o que é que eu posso fazer? Tem que se adaptar e se empenhar ao máximo, se esforçar para passar por isso. Tem que dar o seu melhor a cada dia, né, gente? Mas vamos que vamos. Do que a gente pode falar esta manhã? Eu pensei em alguns temas. Eu pensei em alguns temas, como a gente pode fazer um devocional, a gente pode simplesmente falar qualquer coisa, ou a gente pode falar sobre Deus. É um ótimo assunto, independente de qualquer religião. Eu sou uma pessoa que não tenho religião. Há algum tempo eu tive
eu pertencia ao movimento evangélico, mas a minha concepção de vida, a minha cosmovisão de mundo, ela foi se expandindo, ela foi melhorando, eu digo assim, e a minha consciência foi se adaptando ao evangelho. E para começar, eu nunca quis estar numa denominação religiosa ou fazer parte de uma religião. É interessante dizer isso porque eu desde criança sempre fui uma pessoa boa, vamos dizer assim, né? Colocar isso entre aspas, porque não existe ninguém bom. Mas eu sempre tive uma inclinação mais perto para fazer o que é bom do que o mal propriamente dito. Sou uma pessoa totalmente que gosta da justiça, inclinado para as coisas de justiça, para o bem comum de todos. E talvez foram essas subjetivas qualidades que me fizeram eu chegar numa certa idade, uma idade de 17 para 18 anos, eu começar a entender o mundo, como é que ele funciona, como é esse negócio de leis, o que o passado tem a ver com o presente, por que existe tantas posições e hierarquia no mundo, trazendo essa consciência de igualdade, humanidade, e que, ao meu entender, conflita muito. Eu já tive contato com muitas denominações religiosas, evangélicas, propriamente dito. Eu sempre me questionava por que as coisas não poderiam ser mais simples, porque as coisas estão daquele jeito, com essa questão de cargos e posições e tudo mais. Então isso sempre me intrigou desde pequeno e começou a ficar mais forte a partir dos 17, 18 anos. Foi quando eu de fato comecei a estudar. Comecei a ler a Bíblia, já li a Bíblia 3 vezes. Na minha terceira vez eu li ela pela metade, mas eu li muitos textos aleatórios dela. Já li a Bíblia em sequência, toda, 2 vezes completa, sequenciais. E sou um profundo admirador e estudante das Escrituras. Antes de ler a Bíblia, eu não tinha objeções e esse lado contra, ao sistema. Depois de lê-la, eu indaguei, comecei a estudar. E tem aquela coisa, quanto mais você estuda, mais perguntas você tem, mais perguntas vão surgindo e mais dúvidas você tem ao longo do caminho. E comigo não foi diferente. Então, eu debrucei, estudei, e mesmo assim eu estava participando. Chegou um período que eu saía para conhecer as denominações evangélicas, comecei indo nessas denominações grandes, suntuosas e luxuosas, que são as chamadas igrejas neopentecostais. Tive participação também, tive presença forte nas denominações pentecostais. E
tive presença forte também nessas denominações mais tradicionais, né? Nas denominações mais modernas, né? Tradicionais, mas com uma mistura de modernidade, como a Igreja Batista, tudo mais. Já fui também já tive muitas vezes na Igreja Adventista. Só não tive na Igreja Congregação Cristã. Mas eu já li muitas coisas sobre eles. Fazendo comparativo deles com o relato que eu vejo no Novo Testamento, eu cheguei à conclusão de que, com o que a história nos produziu e nos mostra, eu não preciso dessa necessidade de fazer parte de uma denominação religiosa, de uma igreja. Isso porque essa ideia de igreja e de estar presente, de ter uma hierarquia, de ter uma ordenança de você estar lá em dias fixos, que é o domingo, né? Geralmente é os dias de reuniões, exceto quando se trata da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não vejo a relevância disso, e não vejo também, muitas das vezes, a necessidade para um ser comum como eu, como você. Claro que as denominações religiosas têm um papel importante, não as denominações religiosas, não as igrejas como prédio, como templo, mas sim a ação social que ela exerce perante a sociedade, né? Ajuda muita gente. E também tem aqueles casos de que a pessoa percebe, ela vê em si mesma que está sendo melhor estando lá dentro. Eu não julgo, mas eu me auto-questiono dentro de mim. Hoje eu não faço questionamentos mais a ninguém. Eu sigo a minha vida e deixo quem quiser seguir a sua. Só espero que todos fiquem bem fazendo e tomando suas próprias escolhas. Mas, segundo o que eu li e entendi do Evangelho do Novo Testamento, eu não tenho a menor necessidade de estar presente, fazer parte de um movimento religioso. Porque, na minha visão, Evangelho e religião não tem nada a ver. Cara, são dois mundos completamente diferentes, distintos. A religião, nesse caso, não vai me acrescentar em nada. Então, eu vou falar para vocês qual é a minha ideia de mundo, qual é o meu aprendizado, o que significa a vida, qual é o sentido dela, o que é o Evangelho, como eu entendo o Evangelho. Bom, e o Evangelho para mim é o seguinte: o Evangelho é mais que aquela ideia de que Deus enviou o seu Filho amado para morrer, sofrer, passar por provações, ser traído, crucificado e morto. Mais que isso, a ideia de que Deus enviou o seu Filho não para que a gente mantivéssemos fixado em nossas cabeças e fazer como lembrança todas as coisas ruins que Jesus passou. Mas o que Jesus fez aqui, tirando todas as coisas ruins que ele passou, foi nos ensinar sobre a vida, como se comportar, né, aqui
como nos comportar como pessoas entre pessoas. Foi essa a grande mensagem que ele quis deixar. Eu entendo assim. Ele não veio morrer porque Deus não morre. E aliás, ele está vivo. Mas dentro desse plano linear que a gente tem desde o Antigo Testamento, entendemos isso. Mas a verdade é o que o Evangelho, Jesus veio fazer, era explicar, dar uma explicação do que é o Evangelho e de como as pessoas devem segui-lo, devem viver segundo o Evangelho. Ele ensinou, ele praticou o Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a coisa mais simples, é a coisa mais singela, a coisa mais inocente, é a coisa mais de boa intenção que você possa ver em prática cotidiana. E é isso que ele ensinou. Jesus, o Evangelho é você saber se comportar como pessoa humana e olhar o seu semelhante como um outro humano, assim como você é, e praticar, fazer essa troca de humanidade. O Evangelho é você saber se comportar quando chegar na loja, quando for para a escola, no trabalho, na rua, em qualquer ambiente. É você saber entrar e saber sair. Essa é a ideia que Jesus veio trazer, que veio mostrar para nós. Olha, vocês viveram todos esses anos, esses tempos, dessa forma. Se dá o troco pelas ofensas cometidas. Não se tem paciência um com os outros. Guerras e derramamento de sangue. Mas Jesus veio e disse, olha, os mais antigos viveram assim. Eu, porém, digo, pratiquem dessa forma. Cubra quem tem frio e dei comida a quem tem fome. Dei água a quem tem sede. Pratique o amor e a justiça. Então o Evangelho é uma mudança totalmente de consciência e consequentemente um lifestyle, uma mudança de vida. Isso se adquire conhecendo. Quanto mais você conhece de Jesus, daquilo que ele gestuou e pregou, iluminado você se torna, consciente de tudo você se torna. E aquilo que era tristeza, que tomava conta do seu coração e ditava os rumos da tua vida, já não passa a não existir mais. Porque agora você tem um sentido. E o sentido da vida é o Evangelho. Não dá para você colocar o sentido da sua vida depois que você tem essa explanação de consciência. O trabalho, não é filhos, não é família. Tudo isso é um conjunto, tudo isso é um complemento que você perde um dia também. Tudo é muito maleável, é muito incerto. Mas o Evangelho, a prática dele, fica para sempre, permanece. O sentido da vida é isso. É você se basear no simples. É você direcionar a sua vida naquilo que não se pode perder com o tempo. Não pode ter avarias. E nem a traça e nem a ferrugem pode destruir. Foi isso que Jesus ensinou. O seu tesouro não pode ser coisas desse mundo. Tem que ser coisas que vêm de dentro.
Tem que ser coisas que calientam a tua alma, coisas que te faz realmente ser uma pessoa melhor. Então não há nada melhor e maior do que você começar o dia com essa certeza de que tudo vai terminar bem, e mesmo que não termine bem, não falo isso com aquela coisa, mas tem que terminar sempre bem. Claro que não. Muitas das vezes termina mal. Aliás, na maioria das vezes termina mal. Mas a questão aqui é que, mesmo terminando mal, vai dar certo no final. E você não começa o dia com aquela sensação de medo. Quando você internaliza isso, quando você internaliza o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma ideia de medo. Evangelho, muito pelo contrário, é a ideia da ousadia, é a fonte de poder que te chama para viver uma vida livre, sem amarras psicológicas, sem amarras do medo. Não é baseado em nada, é baseado no tudo. E o tudo é Jesus. Ele venceu e ele garante que, se acreditarmos nele, podemos vencer também. Então, pessoal, lembrem-se que o Evangelho é simples. O Evangelho não é nada complicado. O Evangelho não é nada sistemático, como as denominações religiosas costumam dizer para nós. O Evangelho não é também a ideia de um Deus morto. O Evangelho não é a ideia de um Deus que um dia morreu. Não é só isso. O tema central não é esse. O tema central, a morte de Jesus, foi um ponto importante, porque se cumpriu. Se cumpriu o que havia de vir, o que estava prescrito para acontecer, o que era prometido. Mas o indicador não foi esse. O indicador foi a forma como ele viveu aqui, gestuou e lidou com as pessoas, os outros ao redor. Devemos ler o Evangelho a partir desse filtro de fundo. Assim entenderemos melhor o Antigo Testamento e não faremos confusão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E eu quero, em outra oportunidade, falar aqui com vocês sobre essa dualidade de Antigo Testamento e Novo Testamento. Será que o Antigo Testamento deveria estar presente no mesmo livro em que está presente o Novo Testamento? Será que de fato o Antigo Testamento é tão importante para os dias de hoje? E eu quero falar também um pouco qual é a minha opinião histórica sobre o movimento, a minha opinião atual e que eu venho mantendo desde 2018 sobre o movimento evangélico e sobre a história propriamente dita do nascimento do cristianismo
e as coisas pertinentes a ela ao longo da história. Isso vai ser tema do próximo vídeo, tá bem? Eu quero que vocês tenham uma semana abençoada. A vida é difícil, a vida é corrida, é complicada, mas tenha em mente, Jesus venceu por nós. Internalize isso no seu coração. Escreva na tábua de carne, na pedra, no papiro de carne, essas palavras. O Evangelho é o poder, tá bem? Grave no seu coração. Uma boa semana, vamos com força, com foco, com fé. E é nóis, gente boa. Até o próximo vídeo.